Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática. Na aula de hoje vamos tratar do assunto Introdução à Informática. Nos editais de concurso que cobram noções de informática, dificilmente vai vir explícito esse tópico Introdução à Informática, mas o seu estudo ele é muito importante porque com ele vocês vão conseguir ter uma visão geral de todo o edital. Observem aqui, eu coloquei esta imagem, que é o sistema de informação ao centro. O que é o sistema de informação? Sistema de informação, vocês podem ter como base, como referência, qualquer serviço ou um sistema. Então, tem um serviço ou um sistema qualquer. Então, por exemplo, eu estou utilizando um serviço da internet, um serviço de videoconferência, por exemplo. Lá na minha empresa eu tenho um sistema que gerencia algum meio de produção lá, por exemplo, eu trabalho em uma fábrica e o sistema ele gerencia uma etapa da minha linha de produção. Então, se houver recursos tecnológicos, o uso de tecnologia, algum tipo de automação, eu vou ter um sistema de informação. Para que esse sistema de informação realmente funcione, eu tenho alguns recursos que estão associados a ele. Tá? Então, vocês observam nessa imagem. Tenho recursos de redes, software, hardware, dados e recursos humanos. Então, para que esse sistema ele funcione, eu preciso de alguns elementos que estão sendo exibidos aí para vocês. Como que vocês interpretam aí o edital? Aqui que eu quero chegar como um ponto-chave para vocês. O edital vai vir lá algo assim, por exemplo, conhecimentos de internet e intranet. Então, onde que está localizado a internet e a intranet? Bom, a internet e a intranet são redes de computadores. Então, eles entram aqui, eu preciso estudar alguns conceitos de redes dentro desse tópico. Além disso, eu tenho alguns softwares que vão possibilitar o uso de alguns serviços. Aí, no edital pode ter lá serviços, programas associados ao uso de internet e intranet. Eu vou cair na parte aqui de software, tá certo? O edital pode vir lá explícito, conhecimentos de hardware, que é a parte física dos dispositivos, dos computadores. Aí eu vou entrar nesse grande grupo aqui, que é o grupo de hardware, a parte física. O edital pode ter lá algum aplicativo, algum utilitário de SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, eles vão estar explicitamente aqui dentro de recursos de dados. Então, é importante que vocês conheçam, saibam o que é um sistema de informação, que eu tenho vários tipos de recursos envolvidos para que esse sistema funcione de forma plena, né? que ele realmente funcione. Já já nós vamos passar pelos conceitos de cada um desses grupos aqui. Antes disso, eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? Um bate-papo, em relação a alguns conceitos iniciais. Primeiramente, a gente está estudando noções de informática para o nosso concurso. Mas perguntarem a você, o que é informática? Né? O que é informática? O que vocês responderiam? Informática é computador, informática é Instagram, informática é smartphone, né? E aí? Como estão certas essas respostas? Né? O que a gente responderia? Vai depender um pouquinho logicamente, do conhecimento de cada um. Mas a resposta técnica, né, sobre o conceito de informática, o que é informática? Se a gente verificar a própria palavra aqui, a gente tem o info aqui de informação e o mática aqui de automática. Então, informática é a informação automática, ou seja, é a automatização, é a informação, vamos colocar aqui, informação
automática. Opa. Automática. Então, tudo que eu verificar, né, em qualquer processo, em qualquer sistema, que houve uma automatização de alguma informação, aí, voltando aí ao slide anterior, né, a imagem anterior, né, eu utilizei alguma máquina, algum dispositivo físico, algum computador, juntamente com algum programa, com algum software, para transformar, né, para automatizar alguma informação, aí eu tenho o uso da informática. Então, informática nada mais é do que automatização da informação. É a informação automática. Continuando aqui o raciocínio, eu tenho dois conceitos importantes dentro dessa automatização. Eu tenho dado e eu tenho informação. Então, qual que é a diferença dos dois? Por exemplo, se eu escrever aqui para vocês o número 7 e perguntar o que é isso aqui, né? Eu escrevi o valor aqui, 7, e pergunto, o que é isso? O que vocês me responderiam? Tudo bem, é um número, mas vamos abstrair que ele é um dígito, um número. O que representa esse valor? Certamente vocês ficariam um pouquinho na dúvida, né? Falariam assim, ô Bruno, pô, tá faltando algum outro dado para que eu tenha uma informação. Então, partindo desse exemplo, a gente deduz o seguinte, que dado é a menor parte da informação e informação é um conjunto lógico, estruturado e lógico de dados, certo? Se eu vier e colocar aqui, ó, 7 cm, né, que é a unidade que representa centímetros. Opa, agora eu tenho uma informação. Isso aqui é uma medida. Se eu vier e colocar aqui, né, por exemplo, 7H, é uma medida também de hora, né? São 7 horas. Se eu vier e colocar aqui a palavra reais, isso aqui é uma moeda, né? É um valor monetário. Eu tenho outro tipo de informação. Então, quando eu coloquei apenas o 7, a gente não conseguia deduzir aqui do que se tratava. Porém, quando eu coloquei mais um dado, eu tive uma informação. Isso aqui é lógico? Isso aqui é plausível? Sim, 7 centímetros poderia ser 7 metros, 7 horas poderia ser 7 minutos, 7 reais poderia ser 7 centavos. Então, eu tenho lógica, está estruturado. Então, a partir disso, eu tenho a informação. Então, repetindo, informação é um conjunto lógico de dados e dado é a menor parte da informação, certo? Tem um conceito também importante nessa introdução, que é o conceito de processamento de dados. Então, o processamento de dados, eu tenho 3 elementos, que a gente chama de tríade, que estabelece esse processamento de dados. É a entrada, logo após eu tenho o processamento propriamente dito, e por fim eu tenho uma saída. Então, eu tenho a entrada de dados, há um processamento e depois eu tenho uma saída. Então, entrada de dados, o que eu recebo aqui nesse primeiro elemento aqui do processamento? Os dados. Então, os dados eu recebo eles aqui na entrada. Há um processamento, ou seja, esses dados são modificados, enfim, de acordo com o exemplo. E, por fim, eu tenho a saída, que é a minha informação. Tá? Então, aqui eu tenho a informação e aqui eu tenho os dados. Entrada, processamento e saída. Recebi dados, houve um processamento, uma modificação e eu tenho a saída. Daqui a pouco a gente exemplifica isso aí. O que são computadores? Por fim, eu chego a essa pergunta. Então, nós vimos o que é informática, vimos o conceito de dados e informação associados ao processamento de dados. Agora eu pergunto, o que é computador? Computador, né, na forma mais técnica da gente explicar, é qualquer dispositivo, qualquer máquina capaz de realizar processamentos de dados. Processamento de dados, tá bom? Então, o computador não é exclusivamente um notebook, não é exclusivamente
um desktop, que é um computador de mesa. É qualquer máquina, qualquer dispositivo capaz de realizar processamento de dados. O que é o processamento de dados? Entrada, processamento, saída. Recebo dados na entrada, há uma manipulação, uma modificação desses dados e eu gero uma saída, que é a minha informação. Ele cumpre isso aí? Sim. Então, ele é considerado um computador. Vamos lá, alguns exemplos um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado quando diz computador, né? A gente visualizar. Por exemplo, uma calculadora. Não precisa ser uma calculadora muito moderna, não. Peguem uma calculadora daquela mais simples que a gente usava na escola algum tempo atrás, aquela calculadorazinha que andava lá junto dos materiais escolares. Essa calculadora, ela é capaz de realizar processamento de dados? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Sim. Então, eu insiro os dados, né? Eu abro lá a calculadora e digito lá, né? 5, aperto mais 5. Ele está recebendo os dados naquele momento. Na hora que eu digito ali, que eu teclo o igual, que eu aciono a tecla igual, ele realiza o processamento, ou seja, ele faz a soma que eu pedi na minha entrada e mostra para mim lá como resultado, no visor, mostra no resultado a soma, né? 5 mais 5 igual a 10. Ele vai mostrar o valor 10 lá para mim. Então, houve um processamento de dados? Sim. Então, posso concluir que a calculadora é um computador? Sim. Outro exemplo um pouquinho atípico, o aparelho de micro-ondas, por exemplo. Ele também há processamento de dados nele. Ele é um dispositivo que está programado para realizar, né, algum sistema programado para realizar algumas tarefas para mim, automatizadas. Então, eu coloco lá o alimento, digito lá, né, no painel dele 10 minutos e inicio. Então, eu informei a ele, eu fiz uma entrada de dados, que ele vai aquecer ali o meu alimento por 10 minutos e depois ele vai encerrar naquele tempo para mim. Então, ele recebeu as informações, processou isso aí, né, disparou ali o início do aquecimento ali do alimento e no final ele encerra e geralmente desperta ali um bip sonoro ali para me alertar que finalizou a tarefa. Então, concluo que um micro-ondas, nesse contexto, né, introdutório, de acordo com o conceito de computador, ele cumpre esses requisitos. Ele realiza algum processamento de dados. Ok? Próximo. Sistemas de numeração. Também é um assunto que está vinculado à introdução à informática, à introdução de noções de informática. Então, olha só, eu trouxe os dois sistemas principais. O sistema binário é um sistema numérico utilizado, né, de forma didática para representar o que os computadores digitais, eles reconhecem, qual sistema eles reconhecem. Então, aqui nós temos o sistema binário, que é formado por 0 e 1. Ou 0 ou 1. Tá? Por isso que é o nome binário. São dois dígitos, né? São duas representações. Alguns livros de informática, né? Quem já estuda mais tempo ou se aprofundou um pouco mais, alguns autores trazem aqui aberto e fechado, aceso e apagado, ou seja, são dois... nós temos que ter duas variações, né? Ou um ou outro. Então, o sistema computacional, ele entende dois estados. No caso didático, né, para estudo, convencionou-se o sistema binário como sistema utilizado pelos computadores. E nós, qual sistema nós utilizamos? Nós, é um pouquinho diferente. Nós utilizamos o sistema decimal, que é dos dígitos, né, 0 a 9. São todos eles, né, os 10 dígitos. Tem como eu fazer conversões de um sistema para o outro, mas não é assunto aqui dessa aula, ok?
Por que eu trouxe o sistema binário? Porque nós temos algumas medidas, né, tanto de capacidade, de volume de dados, quanto de velocidade dentro da informática, que certamente pode vir aí alguma questão de concurso e a gente precisa saber do que se trata. E elas vão derivar desse sistema binário. Então a gente começa aqui, ó. Eu tenho um bit. O que é o bit? É a menor parte da informação. Observe, ele é abreviado por um B minúsculo e a equivalência dele é o 0 ou 1, que é justamente o meu sistema binário, tá? Depois eu subo um pouquinho aqui, ó. Um bit eu passo para um byte, que é um B maiúsculo, que é um conjunto de 8 bits. Tá aqui, ó. 1 kilobyte, um conjunto de 1024 bytes. Aí sempre eu vou passando aqui, subindo a minha escadinha, né? Ok? Depois de 1024 bytes, 1024 bytes, eu tenho, desculpe, 1 bit, 8 bytes. 1 bit, 0 ou 1. Vamos lá, para a gente não se enrolar. 1 bit é o B minúsculo, a abreviação 0 ou 1. Ele representou o 0 ou 1. Um conjunto de 8 bits, eu tenho 1 byte, que é representado por um Bzinho maiúsculo. Um conjunto de 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte. 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte. 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte. 1024 terabytes, eu tenho 1 petabyte. Encerra-se por aqui? Não, a gente ainda tem, depois do petabyte, eu tenho o hexabyte, que é representado pelo EB, o zettabyte pelo ZB, o iotabyte pelo YB. Hoje, na casa de armazenamento de computadores comuns, né, e até servidores, a gente vai ver um pouquinho desses conceitos à frente, nós estamos aí na casa dos terabytes. Mas tem uma entidade que é o IDC, International Data Corporation. Essa é uma empresa, né, uma entidade líder no mercado de tecnologia. Foi publicado há uns 2 anos atrás uma pesquisa feita por eles, dizendo que o mundo todo vai produzir até o final de 2025, daqui a pouquinho, 175 zettabytes de dados. 175 zettabytes de dados. Tanto é que empresas já estão trabalhando para o desenvolvimento de HDs na casa dos petabytes e estão testando tecnologias novas. Estão testando, inclusive, que esse HD ele seja de vidro. Tem esses estudos, tem testes que estão apontando que consegue-se salvar uma quantidade de dados muito maior em vidro, usando vidro. Tá? Então, só algumas informações complementares. O que vocês precisam saber exatamente, né, essa ordem, principalmente até na casa do terabyte, do petabyte, que eu posso me referir a, geralmente, né, capacidades, volumes de dados e também velocidades. Quando a gente entrar em alguns assuntos de redes de computadores, a gente vai, né, na aula específica, a gente vai estar falando dessa questão de velocidade de transmissão. Eu uso também esses... Eu uso como referência, né, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, só que ao invés de eu ter os bytes, eu tenho os bits. Né? Então, eu tenho megabits, gigabits, kilobits, que eu vou estar tratando de velocidade de transmissão. Tá? A gente vai ver à frente. E agora eu faço uma pequena explicação, uma explicação rápida de cada um daqueles grupos do sistema de informação. Então, a gente viu lá o grupo, né, o recurso software. O que é um software? Software é um sinônimo de programa computacional. Então, quando eu falar em software, eu tenho programa computacional, é um programa de computador. Os softwares são responsáveis por executar alguma função específica. Então, eu tenho diversos softwares atendendo diversos problemas, né? Resolvendo diversos problemas. E tem funções bem específicas.
eles dão vidas aos computadores, possibilitando a operação. O próprio sistema operacional, que é um software básico, eu preciso tê-lo instalado para que eu opere um computador. Além disso, eu preciso resolver o problema X. Eu preciso de um software específico para resolver aquele problema. Há uma classificação em relação à distribuição. Então, esse software pode ser um software freeware, ou seja, um software gratuito para uso. Ele pode ser um software shareware, que é um software limitado. Geralmente eu uso por algum tempo, depois eu tenho que passar a pagar. Ou ele pode ser um software licenciado, pago. Para que eu comece a utilizá-lo, eu preciso pagar. Quanto ao uso, essa aqui também é uma classificação interessante. Eu tenho softwares básicos, utilitários e aplicativos. Então, os softwares básicos são softwares indispensáveis para o uso do computador. Então, eu tenho aqui, por exemplo, sistemas operacionais. É um software básico? Sim. Sem o sistema operacional, eu opero ali o computador, eu consigo utilizá-lo? Não. Então, ele é um software básico. Outro software básico, por exemplo, eu tenho aí alguns drivers. Por exemplo, eu compro ali uma impressora, coloco. Hoje em dia é muito raro, acontecer isso aí, mas vamos imaginar que eu tenho um computador mais moderno e tenho ali uma impressora um pouquinho mais antiga, que esse computador não reconheceu. Ou o contrário, eu tenho um computador um pouquinho mais antigo e uma impressora mais moderna. Então, eu preciso estar instalando um software para que aquele computador, aquele sistema operacional reconheça a minha impressora. Então, eu preciso de um driver para que eles possam funcionar. Então, ele também se torna um software básico. Sem ele, eu não vou conseguir utilizar aquele recurso. Software utilitário. Software utilitário é um software que vai auxiliar um software básico. Por exemplo, o principal exemplo aqui que a gente tem são os antivírus. Antivírus. Os antivírus, eles vão auxiliar o funcionamento de um software básico. Então, o antivírus ele vai auxiliar o funcionamento correto do sistema operacional, que é um software básico. Ele é imprescindível? Não. Aí que está a diferença. Eu posso utilizar o computador sem um antivírus instalado? Sim. Não é recomendável, mas eu posso fazer isso. Então, ele acaba sendo um software utilitário e não básico. E o restante dos softwares que atendem, executam alguma função específica, resolvam algum problema, que não seja básico nem utilitário, eu tenho os aplicativos. A grande maioria dos softwares se enquadram aqui, softwares aplicativos, ok? Hardware é o recurso que compõe a parte física, são todos os componentes físicos do computador. Tudo que se pode ver e ou tocar é definido como hardware. Então, hardware é a parte física do meu sistema de informação, todos os componentes físicos. E aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte, a diferença de componente e periférico. Componente é tudo que é indispensável para o funcionamento do computador. Ou seja, se eu retirar este componente, o computador não vai funcionar de forma correta. Então, eu não posso retirá-lo. Por exemplo, em um computador, eu tenho placa-mãe, eu tenho memória, eu tenho HD. Então, se eu retirar esses componentes principais, o meu computador não vai funcionar. E eu tenho, por outro lado, os periféricos, que são acessórios. Então, eu tenho ali mouse, teclado, joystick, tenho webcam, tenho caixa de som, enfim, são periféricos que eu utilizo, certamente eles são úteis ali para algum recurso, para algum software específico, porém eles não são essenciais para o funcionamento do computador. Eu posso retirá-los que o computador ainda continua funcionando, ok? E aqui dentro de periférico eu tenho uma classificação. Eu tenho os periféricos de entrada, tenho os periféricos de saída
E tem os periféricos híbridos, que são tanto de entrada quanto de saída, ok? Então, algumas provas que cobrem aí no edital hardware ou conhecimentos de hardware, noções de hardware, tem que ficar atento a essa classificação dos periféricos. Periféricos de entrada de dados são os periféricos que eu uso para fazer a entrada de dados. Periféricos de saída é tudo que eu consigo visualizar, que me retorna aí as informações. E de entrada e saída são híbridos. Um dos principais exemplos aqui é uma impressora multifuncional. Então, eu consigo tanto escanear um documento, ou seja, eu pego um papel, consigo transformá-lo ali em uma informação digital, né? Quanto imprimir um documento que está de forma digital, torná-lo, imprimi-lo ali no papel e ter a informação ali. Então, consigo tanto imprimir quanto escanear. Esse é um exemplo de um dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Então, se o edital contemplar hardware, ficar atento com isso aí. Redes de computadores. São dispositivos, né, computadores, demais hardware, demais dispositivos, interligados com o objetivo de compartilhar algum tipo de serviço, documento, programa, periférico. Essas redes podem ser construídas usando cabo ou não. Quando eu utilizo cabo, ela é uma rede cabeada. Quando eu não utilizo, né, cabos para sua interconexão, temos uma rede sem fio, que é uma rede Wi-Fi ou simplesmente uma rede wireless, certo? Então, redes de computadores são computadores, dispositivos interligados com o objetivo de compartilhar algum serviço. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa com 10 computadores. Eu preciso ter 10 impressoras, uma ligada em cada computador? Não. Eu utilizo deste recurso de redes, faço uma interligação de todos esses computadores e passo a fazer com que eles compartilhem uma impressora ou talvez mais de uma, né, de acordo com a demanda. Da mesma forma, as informações, né, os arquivos que a minha empresa utiliza. Por exemplo, eu tenho lá um escritório de advocacia, por exemplo. Tenho lá 20 computadores e manipulo diariamente muitas informações, muitos arquivos, muitos dados. Eu preciso guardá-los em algum lugar. Então, por exemplo, eu crio ali, né, um cenário onde eu tenho um servidor de arquivos e todos os 20 computadores acessam esse servidor e manipulam as informações e elas ficam armazenadas fisicamente ali. Então, consigo ter uma segurança maior num cenário desse tipo. Então, nas aulas aí de rede de computadores, internet, intranet, a gente vai abordar um pouquinho mais desses exemplos. Banco de dados. Um banco de dados é uma coleção organizada de informações estruturadas, armazenadas eletronicamente em um sistema de computador, ou seja, em um computador, em um servidor. Um banco de dados é geralmente controlado e manipulado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o SGBD, que é uma classe aí de programas específicos para que eu controle e manipule esses bancos de dados, ok? Um exemplo bem simples aqui por exemplo, a banca organizadora do seu concurso, ela geralmente gerencia a etapa de inscrições também. Então, você vai lá, entra no site da banca organizadora, realiza, né, um cadastro, faz a sua inscrição, opta lá pelo cargo, pelo concurso, pela localidade de realizar a prova, enfim, de acordo com o layout aí do concurso que você está prestando. E, a partir dali, a banca ela armazena os seus dados, certamente em um banco de dados, e a partir daí você vai monitorando as etapas de inscrição do seu concurso. Você vai, verifica se foi deferido ou indeferido por algum motivo, você realiza o pagamento, confere, acompanha se o seu pagamento foi aceito ou não, ou houve algum problema. Depois, a próxima etapa, tiver tudo ok, você verifica ali o seu local de prova, você imprime ali um comprovante, né, para você apresentar no dia da prova, e depois as próximas etapas, né, o pós-prova, você acompanha a sua classificação,
as chamadas aí para o concurso e por aí vai. Então, essa banca ela está utilizando de vários serviços, de vários sistemas, inclusive de um banco de dados para fazer todo esse controle. Então, a gente tem um exemplo bem claro, né? Quem está assistindo essa aula vai prestar algum concurso e certamente vai estar envolvido, vai utilizar aí em algum momento acessar informações de um banco de dados. E por fim, nós temos também, não menos importante, né, os recursos humanos, ou seja, são as pessoas que estão fazendo isso tudo aí funcionar. Então nós temos os usuários finais, que geralmente são os usuários que utilizam todos esses recursos, sistemas, né? E temos também os usuários especializados, assim como toda a área, né, profissional, nós temos também na área de TI, de tecnologia da informação, esses especialistas, que são analistas, técnicos, que vão fazer, configurar, preparar isso tudo, fazer com que tudo esteja configurado, né, esteja preparado para a utilização por parte dos usuários finais. Chegamos então ao fim dessa aula introdutória, como eu disse, né, uma introdução que para geralmente quem não tem muita experiência no estudo de TI pôde perceber, né, que é importante ter um conhecimento introdutório que vai fazer a diferença ao longo do estudo do edital. Então, eu me despeço de vocês, deixo aqui uma frase de Mahatma Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão. Então, desejo a todos aí bons estudos, né? Mantenham o foco, continue aí na jornada, que não é fácil, mas também ela é gratificante, né? Depois que a gente cumpre ali a gente finaliza ali a etapa de estudo, presta ali o concurso, é aprovado ou tem um rendimento acima do esperado, isso é muito gratificante e faz com que a gente queira sempre seguir em frente aí. Então, desejo a todos bons estudos, mantenham o foco e até a próxima aula.